Debate TVE. Apoio Cultural Banrisul, o grande Banco do Sul e Celulose Rio-Grandense. Boa noite. O Debate TVE está no ar. O juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula por corrupção pelo caso do triplex do Guarujá. A condenação é de 9 anos e meio em regime fechado. E na sentença, o juiz diz lamentar que um ex-presidente seja condenado, mas a causa disso, segundo ele, seriam os crimes praticados por Lula e não a regular aplicação da lei. Esse é o destaque do programa de hoje com os nossos convidados, que são o professor de Teoria Geral do Direito, também advogado, Ricardo Giuliani Neto, e o cientista político, Fábio Osterman. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352. Envie a sua dúvida, a sua pergunta, a sua opinião sobre esse assunto. Essa notícia tão aguardada por muitos, tão contrariada por outros. Bom, o caso do triplex, então, finalmente parece estar se encaminhando para um desfecho, né? O Lula foi condenado na Operação Lava Jato a 9 anos e 6 meses de prisão. A decisão do juiz Sérgio Moro, em primeira instância, foi publicada hoje e permite que o petista recorra em liberdade. Então, eu inicio o programa pedindo que vocês comentem uma afirmação que o Sérgio Moro proferiu na sentença. Abre aspas. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. E a responsabilidade de um presidente da República é enorme e, por conseguinte, também a sua culpabilidade quando pratica crimes. Fecha aspas. Ou seja, é a primeira vez que um ex-presidente é condenado criminalmente desde a Constituição de 1988. Quem começa os comentários? Diferente, pode ser por mim mesmo. Vou dizer o seguinte, primeiro, boa noite, né? E quero colocar que eu não estou aqui para debater rótulo, nem coxinha, nem mortadela, nem petralha, nem fascista, que é o que se transformou a discussão no Brasil, né? O outro está de um lado, o outro está do outro, ninguém está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. As pessoas normalmente têm adquirido o hábito de conversar com os seus, né, e não conversam com os outros. Portanto, a divergência é um produto absolutamente em extinção no país. Esse documento do Sérgio Moro, ele é um documento fascistoide pelo seu texto. São 208 páginas para dizer nada. E quando ele diz que não há ninguém acima da lei, ele deveria olhar para ele mesmo. Ele não está acima da lei. Ele não está acima da lei. Logo antes dele dizer isso, ele faz uma afirmação no item 959 da decisão, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Ele diz assim, ó, aliando este comportamento com os episódios de orientação a terceiro para a destruição de provas, até caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-presidente. Ora, se houve a cogitação para a destruição de provas, o juiz deveria mandar prender o Lula. Isso é o que está na lei. Ele não tem disponibilidade para não prender ou para prender. Existem limites que a lei impõe ao juiz. Se nós formos analisar a decisão, quem escreve 208 laudos para sustentar uma condenação é porque não deve ter muito a dizer. Então, eu convido que as pessoas façam o seu próprio juízo, acessando na internet. Essa documentação está disponível a qualquer pessoa que se disponha a estabelecer o seu próprio juízo, despido de paixões ou de interesses políticos, né? E o que eu venho aqui para defender é o seguinte, não é possível que no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça começa o julgamento do Temer, no dia em que o Gedel Vieira Lima é mandado para casa, casualmente, sem nenhum interesse de intervenção política na conjuntura do país, o isento Sérgio Moro disponibiliza
flexibiliza a sua sentença. Olha que coincidência. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu vou falar sobre uma decisão de um juiz que faz política, sim. Tem lado. Não é feio ter lado. Feio é fazer de conta que não tem. Isto é feio. Posado e imparcial, e no dia em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começa a análise da admissão da denúncia criminal contra Michel Temer. Casualmente, a revista Veja é a primeira a disponibilizar a sentença do seu Sérgio Moro, o imparcial. Ora, sobre os termos que estão postos aqui, qualquer um pode em casa acessar e ler. Sobre os amores ou desamores com o Lula, eu não tenho nenhum amor com o Lula, mas nenhum mesmo. Bom. Né? Então, leiam e façam a sua convicção sobre o que está escrito aqui. E percebam que quando o judiciário começa a assumir posições de tutela da sociedade, é porque nós começamos a ter problemas. Por favor, Fábio, as suas palavras a respeito, então, da sentença. Em primeiro lugar, muito boa noite. Muito boa noite. Muito boa noite aos espectadores. Eu acho que a decisão de hoje foi uma decisão histórica, uma decisão, como Lula bem costumava dizer, nunca antes na história desse país, nunca antes na história do país, tivemos um episódio tão triste na história da instituição da presidência da República, termos um presidente envolvido tão profundamente em casos tão horrendos de corrupção, se bem que no Brasil a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é capaz de que o nosso atual presidente também possa seguir por esse precedente. E tivemos a condenação hoje, em primeira instância, do ex-presidente Lula. Eu já começo divergindo do Giuliani a respeito da falta de fundamentação para essa condenação, dado o fato de que resta muito claro, por diversas razões, que o presidente Lula, sim, está envolvido em uma rede de tráfico de influência, em uma rede de corrupção passiva gravíssima, e que se agrava pelo fato de ele ter exercido a presidência da República por 8 anos e ter seguido como uma eminência parda ao longo desses 6 anos e meio de governo Dilma também, né? Enquanto ele permaneceu por lá, auferindo vantagens das mais variadas e se utilizando do seu acesso facilitado para negociar privilégios, que, aliás, é um dos grandes males do Brasil hoje, é o excessivo poder que se dá não só à figura do presidente, mas também às figuras políticas e das instituições burocráticas de determinar o vencedor e o perdedor nos mais variados setores. Aí está claro que a ascensão da JBS, do grupo JF, se deu em acordo com essa visão de capitalismo de compadrio, com essa visão de corrupção inerente a uma visão de Estado que visa abarcar todos os aspectos da sociedade, que encontrou no Lula um espécime absolutamente bem acabado de pessoa que, por meio do seu pragmatismo, por meio da sua flexibilidade moral, encontrou caminhos não só para levar adiante seu projeto de poder, mas também, claro, para obter benefícios pecuniários, né? Na sentença, acho que está bastante bem fundamentado, inclusive, o fato de que a grande alegação do presidente Lula de que não saberia quem seria o proprietário do famoso triplex, que foi, inclusive, declarado na sua declaração de imposto de renda, um fato que veio a público, efetivamente, com mais gravidade agora, e que, enfim, não ver a gravidade dos fatos é algo que desafia a nossa criatividade, claro, Fábio, até, a nossa imaginação. Só para te entender, não ter lido a sentença desafia mais ainda. Sabe por que eu li a fundamentação. Eu li a fundamentação da sentença. Calma. Assim como tu leste também. Não, mas é que tu quer que eu leia para ti aqui a partir do que tu disseste? Sabe por que o Lula foi condenado por lavagem de dinheiro? Exatamente porque não declarou o triplex. Então como é que tu diz que ele declarou o triplex? Está escrito aqui. Quando ele faz a condena, está aqui. Quando ele condena, porque o Lula é condenado por 2 matérias. Primeiro, corrupção passiva, 5 anos.
Segundo, lavagem de dinheiro, artigo lavagem de 1º, dinheiro. caput, inciso... Como é que se estabelece a lavagem de dinheiro? Por ter omitido a declaração do triplex. Então, não é ele declarou o triplex. Não é problema, nós temos opinião a favor e contra. Não, beleza. Não é Se tu quer entrar problema. em pontos específicos, não é problema. no não, ponto é que o 363, fato, a gente não se pode. fala que nas declarações de 2010 a 2015... O dispositivo da sentença, o que consta a condenou declaração tá da aqui. titularidade de direito sobre a unidade habitacional número 141 aqui, ó, do edifício Naiva Residencial Mar Cantábrico, Olha, tu me desculpe, que depois Fábio. mudou de nome Fábio, com incorporação por existe parte um lugar da na OAS. sentença chamado dispositivo. O que é o dispositivo? É o elemento final onde o juiz vem e considera os fatos e, a partir dos fatos e da prova que ele tem por convencido, ele vai fazer o que se chama de dosimetria da pena. Perfeito. Então, aqui, nesta parte, item 948, que começa do Lula, antes tem de outros caras, ele vai trabalhar a corrupção passiva e depois a lavagem de dinheiro. Tá aqui, Olha, item 948. Se tu queres discutir tecnicalidades jurídicas, não tem nenhum problema. Eu também sou formado assim, em Direito. Não mente, tu disseste Mas assim... peraí. Você está dizendo que eu menti a respeito de algo que consta aqui? Tu disseste que o Lula declarou que tinha o triplex. E o Sérgio Moro está dizendo Sérgio que Moro disse no ponto porque não declarou. 363, Ora. que constava nas declarações de 2010 e 2015 o referido imóvel. Está no ponto 363, talvez tu não tenha lido. Não é com tenha lido. tanta atenção quanto alegas. Quando ele condena a lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro se dá exatamente porque ele não teria levado a Ele declaração. negou a Entendeu? propriedade Tá do aqui. bem, mas está Quem constituído. quiser ler, está lá. A partir do item 948, está a pena do Lula. Entendeu? Não é problema nós termos opinião política, jurídica e tal, a favor ou contra. O que eu não posso é pegar um fato que não está dito aqui e, a partir dele, sustentar uma posição. Bom, a gente vai ter que Isso aqui é concordar só em discordar a triplex. respeito disso, Não é mas isso é fato, está aqui. Ele Bom, escreveu, Eu também ele estou com assinou. o texto da decisão aqui e não diz Tu isso. está com a parte do fundamento da decisão, o dispositivo da decisão, que é quem vai fazer a tipificação e dar os 9 anos e 6 meses, está no dispositivo da decisão. Está aqui. Bom, vou entrar para arrefecer um pouquinho os ânimos aqui. Então, nós estamos avaliando a fixação da pena, né, para o telespectador que está acompanhando aí e que não sabe, o ex-presidente Lula, então, dentro dessa pena de 9 anos e meio de prisão, é pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? O Ministério Público Federal tinha denunciado o ex-presidente por receber R$ 3.700.000 em propina dissimulada da OAS por meio do triplex que foi reformado no condomínio Solares, certo? E também teve a outra questão, que foi a absolvição no caso do armazenamento, né? Que ele absolveu. Que o Moro desconsiderou. Ele disse que Lula recebeu mais de R$ 2.200.000 em propina e também aplicou a Lula uma multa. Que dá em torno de 850 salários mínimos, mais ou menos. É isso que consta. Ele aplica em dias multa a fixação dessa e fixou pena. a dia multa em 5 salários mínimos cada um. Bom, então eu vou entrar agora com a opinião de uma pergunta aqui da Giane, aqui de Porto Alegre. Dentro ainda dessa questão, a prisão decretada por um juiz partidário terá reação. E o Temer e o Aécio estão bem soltos e continuam a destruir o Brasil. Pergunto, isto é justiça ou vingança? Na linha do fato, o Sérgio Moro não decretou a prisão do Lula. Ele condenou e especificamente determinou a possibilidade de que ele proceda o recurso em liberdade. Exato. Então ele não está condenado. Não, como ela Não, ele está condenado. Ele não teve prisão decretada. Mas não houve a decretação de prisão. Exato. Até para manter o que a gente está comentando aqui. Como ele respondeu ao processo em liberdade, existe um entendimento do STF que prevê isso também. Ele é absolvido de uma... Mas se vier a ser condenado, ou mantida a decisão, ou inclusive majorada perante o TRF, deve ir para a prisão. Se a decisão do STF permanecer como está, do STF... A decisão sobre o tema da prisão em segundo grau. O STF tem considerado que, havendo condenação em segundo grau, é possível desejar executar-se a prisão. Isso é uma discussão que está posta hoje, o entendimento do STF é esse. Em tese, mantida essa condenação, o regime de cumprimento da pena sai no fechado. Portanto, em tese,
O Lula já poderia, na hipótese de confirmação desta decisão pelo TRF4 aqui de Porto Alegre, poderia, pelo o que está posto hoje no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o telespectador que está vendo em casa, só daqui uns 8, 10 meses aí o Lula iria preso, talvez. Né? Porque eu vi muita gente já eufórica, Lula preso, Lula vai ser preso agora, mas infelizmente essa decisão só vai vir a ser confirmada daqui uns 8 ou reformada. 10 meses, ou reformada. Ou reformada. A do Vacari, vejam bem, às vezes eu tenho vontade de pegar os meus livros de direito, sabe? Jogar na lata do lixo ou trocar por limões. Para dar para essa turma da direita chupar limão e tirar esse ar de alegria que eles ficaram. Entendeu? Porque tu olha para os caras, o tema aqui é triplex. É isso. Existem uma série de outras ações. Se for condenado, não for, beleza. O problema é o seguinte, é uma alegria com a condenação do cara. Detalhe, a semana retrasada... Não culpa as pessoas por quererem ver bandido na cadeia. Não, lógico. Eu tô louco para ver bandido na cadeia. Assim o Temer, como por exemplo. O Temer. Eu quero ver na cadeia. Eu vou ficar o muito Aécio. feliz. Eu vou ficar muito feliz. Eu quero ver na cadeia. Eu também. O Gedel mandaram para casa Veja hoje. só. 12 fazendas. Veja aí ele só manda como a gente tem coisa em comum. Como, né? O Rocha Veja só como temos Loures. coisas em Olha comum. só como temos em comum. Adoraria vê-lo também sendo mais um É para te exemplo ver que de que ninguém honestidade... está acima da lei. Isso, é para te ver que honestidade não se mede por esquerda ou por direita. Concordo. Não existe Concordo. isso. O que tem de neguinho honesto na direita é brincadeira, e eu conheço e sou amigo íntimo de muitos. Então essa história de que esquerda é de ladrão, direita é de moralista, está errado isso, gente. Está cheio de... E para mim, o dia que for mostrada a prova do Lula, cadeia. Para mim, um ladrão mais um ladrão são 2 ladrões. Agora, Aécio Neves, gravado pedindo 2 milhões em casa. A maninha do Aécio com os 2 milhões em casa. O cara que foi filmado levando uma malinha de 500 mil na primeira semana, porque seriam 20 anos de 500 mil semanais. Mas os erros deles anulam os erros do Lula, por É isso acaso? que eu quero dizer. Eu não estou entendendo qual é o teu ponto. O Gedel, solto hoje. Tu não consegue entender qual é o meu ponto. Não. O meu ponto é que o Sérgio Moro não botou a mão em nenhum deles. Então, o Sérgio Moro está acima de uma grande conspiração nacional. Tu entendeu o meu ponto? Deixar impunes Diz, Fábio, os criminosos da direita. É isso? Não, Esse eu é quero teu saber ponto. assim, tu entendeu o meu ponto? Pelo visto, Por esse é que teu que o ponto. Sérgio Moro não fez nenhum desses? Bom, em primeiro lugar, porque o Sérgio Por quê? Moro é um juiz de primeira Porque instância. Ele não pode tem julgar Aécio vários Neves, deles de não primeira pode julgar instância Michel na mão Temer. dele. Não, vários ele mandou Tu deveria pra saber, casa. tu sabe isso, obviamente. Não, né? evidente que eu Obviamente tu sei. sabe disso. Obviamente que eu sei. E obviamente que eu sei que vários deles estão sob a jurisdição do Sérgio Moro, os ladrões da Petrobras, em mansões liberadas pelo Sérgio Moro. Ou não? Tu também sabe disso. Diz que tu sabe porque tu sabe. Me cita um caso que tenha uma Paulo Roberto Rocha. similaridade. O Roberto Rocha. Paulo Roberto Costa, quer Isso, dizer. Costa. Tá em casa. Mandado para casa por Quanto quem? tempo de prisão ele cumpriu? Não, bicho, eu te respondi. Mas quanto tempo de Por prisão quem ele cumpriu? mandou ele para casa? Sérgio Moro. Bom, ele fez delação Não, então, premiada, tu me né? fez Se a tu quer entrar, Não, se tu quer entrar no âmago da questão, talvez a gente devesse... O âmago. Talvez Tu a me gente fez devesse... a pergunta e eu te respondi. Talvez a gente devesse revogar a lei da delação premiada. Não. Daí, quem sabe, a Tu gente me não ia faz encontrar. a pergunta e eu te respondo. Não, aqui é um debate, Juliane. Tu me perguntaste. Ambos nos fazemos perguntas e ambos respondemos. Acho que isso... E eu a te gente pode se respondi permitir essas liberdades. sem aqui. mazeque. Bom, Tu já me disseste assim, quem o Sérgio Moro mandou para casa? E eu te disse. Pronto. E já que vocês estão... E tu acha que isso anula? Não. Isso coloca em xeque a imparcialidade Isso- do Sérgio Moro e a capacidade dele para julgar o Lula. O fato Não dele é ter o mandado Lula. o Paulo Roberto Costa para casa. Não é o Lula. O meu sonho de consumo não é o Lula, meu sonho de consumo é justiça. Tá, que a lei mas- seja a mas- mesma para todos. Para o Lula, para o Aécio, para a maninha do Aécio, para o Paulo Roberto Costa. Nós estamos em pleno acordo em relação a isso. Só eu isso. Não, eu não vi Então, qual é a assim, não diferença, tem qual é a essa divergência de, nisso. Vamos botar o rótulo de Petralha. E aí eu vou bater. Em mim não cola essa Bom, frase. antes de nós falarmos do TRF4 aí que já foi citado, estamos falando ainda aí de outros nomes, citaste aí Paulo Roberto Costa. Qual é a opinião de vocês, então, em relação estamos falando sobre a atuação do juiz Sérgio Moro, ainda dentro também da pergunta da telespectadora, né? Que disse que ele é um juiz partidário aí. Vocês aí divergiram na opinião. Mas, e em relação ao Eduardo Costa, por exemplo? Eduardo o Eduardo Cunha. Cunha, por exemplo, que em relação à decisão, a esposa dele também, como é que vocês, o que vocês consideram, como é que foi a decisão dele? Eu não sei qual Vai foi ter o um grau de comentário. participação dela nos crimes. Pelo visto, foi um entendimento similar
ao aplicado à esposa do Sérgio Cabral. Aliás, diferente, na verdade, porque a esposa do Sérgio Cabral está ainda respondendo ao processo. Mas Tá em prisão, inclusive, até né? onde eu entendo, ela está em prisão domiciliar. Isso. Até onde eu entendo, não foi encontrada uma participação efetiva dela nos crimes e ela foi liberada por conta disso. Eu confesso que eu não cheguei a me inteirar das minúcias do envolvimento dela. Mas não sei se isso é o tipo de coisa que caracteriza... A insurgência do Ministério Público Federal a essa decisão, tá, que absolveu a mulher do Eduardo Cunha, é de que não é possível que eles, em convivência íntima há mais de décadas, né, mais de 2 décadas, e ela usufruindo dos valores que ele provia, não soubesse da origem. Essa é a razão do recurso do Ministério Público Federal contra esta absolvição. Tá? O meu problema nessa coisa toda é assim, ó, eu acho que o sistema jurídico brasileiro, e as pessoas não se enganem, isso está chegando nas primeiras instâncias de todas as comarcas. Essa forma de aplicar o direito do eu acho, está começando a criar problemas para a cidadania enormes. Vou dar um exemplo. Acesso à quebra de sigilo bancário sem ordem judicial. Isso está sendo praticado hoje. Por conta de quê? Por conta de uma exacerbação que quebrou um paradigma jurídico, que é direito da cidadania ter o juiz como tutor de situações mínimas, que é de proteção contra o Estado. Então, o que eu quero dizer assim, ó, não é possível num país democrático, e que se pretenda democrático, que determinadas prisões perdurem por 2 anos, preventivas, e outras não possam durar 2 semanas. Esta, do meu ponto de vista, Fábio, e se nós formos estudar a Mano Politi, que é a mãos limpas italiana, as consequências institucionais que este tipo de procedimento arbitrário, e este Sérgio Moro é um ser arbitrário, tá? Ele é arbitrário, produz grandes danos para a história do país, não tenho dúvida. Bom, e muito prazer para os moralistas de plantão, eu não tenho dúvida também. Decisão mesmo está nas mãos do TRF4, que fica aqui na capital. E depois do intervalo nós vamos falar sobre isso. Fique com a gente, Debate TVE já volta. Vamos nessa, vamos que eu vou dizer. Vamos nessa. Debate TVE voltando, não parou no intervalo. A condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato é o nosso destaque hoje. São nossos convidados aqui o professor e advogado Ricardo Giuliani Neto e o cientista político Fábio Osterman. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Mande sua opinião, mande a sua pergunta sobre essa notícia aí que estremeceu o país. Estremeceu o país. Hoje. Bom, nós estávamos falando ali anteriormente, analisando a atuação do juiz Sérgio Moro, ainda dentro da esfera jurídica, agora sobre a decisão, né? Foi em primeira instância, então, a sentença, e agora, para o telespectador que não sabe, a decisão está nas mãos aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é aqui em Porto Alegre. Então, sobre isso que eu queria iniciar esse bloco, falando que o que é esperado por vocês, qual é a decisão que será tomada aqui na capital? Assim, ó, o Tribunal Federal da 4ª Região ele tem tido posições bem interessantes. Por exemplo, há um mês atrás, ele pegou uma decisão do Sérgio Moro que tinha condenado um cara a 15 anos e elevou a condenação para 34 anos, por conta de uma compreensão jurídica do que vem a ser a junção de crimes. Tá? Há 2 semanas atrás, o mesmo Tribunal Federal da 4ª Região anulou uma decisão do Sérgio Moro que havia condenado o tesoureiro do PT a 15 anos de prisão, firmando a seguinte orientação: não é possível a condenação sustentada exclusivamente por conta de delações. É preciso um suporte probatório adequado. Então, veja, o TRF ele tem tido posições que são ponderáveis caso a caso. E elas devem ser avaliadas à luz dos autos que estão vindo para cá, que é o tema triplex. Não é como o Sérgio Moro fez aqui,
que ele começa a falar sobre o Lula, dizendo que o Lula não está condenado a nada, que não sei o que, não sei o que. Depois ele faz um discurso político sobre as interferências do Lula nos rumos da República. Está aqui, ó. Né? Mas tudo bem, cada um faz o que quiser. Isso no dispositivo. Isso aqui não está em julgamento. O que vai estar em julgamento são essas provas que o Sérgio Moro diz ter e que conformou o convencimento dele com esse juízo condenatório. Não dá para fazer antecipações sobre a postura do TRF. Desejos todos temos. Desejos todos temos. Expectativas? Nenhuma. Eu não tenho expectativa, não. Porque o tribunal aqui tem sido muito rigoroso do ponto de vista do exame dos autos, da prova. Tanto que num elevou de 15 para 34 anos a condenação, e no outro era 15 anos, ele anulou a condenação, absolveu. Né? Então, não tenho expectativas. E tu, Fábio? O que se sabe é que, olhando o retrospecto da turma do TRF4, né, os desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus, é que essa recente absolvição do Vacari foi, na verdade, o ponto fora da curva, né? Porque eles têm tido uma visão, uma caneta um tanto quanto pesada, dizem alguns, e que me parece que, dado o conjunto probatório no caso do Lula e dada a notoriedade dos crimes por ele praticados, deve vir a ser mantida ou, quiçá, até majorada essa decisão, e para que finalmente a gente tenha uma confirmação, uma lufada na percepção, no sentimento de que é sim ainda possível se fazer justiça nesse país, de que há sim espaço porque ele é notório. Para... Ou ele é criminoso ou não é. Mas o conjunto probatório é eu não bastante conheço claro. a prova, eu conheço existem documentos, existem fotos, existem delações. Eu não conheço, tu conhece os autos? Bom, a decisão é embasada nessas provas. Não, sim. Não, só para contar. Eu não conheço os autos, eu conheço a decisão. Sim, a decisão Tá, não mas traz o conjunto provas. probatório. A decisão não traz O que é o conjunto probatório? É o que está nos autos. E a decisão não traz as provas. Aqui são as escolhas que se faz. Está escrito aqui, eu entendo o teu espírito de, enfim, advogado de defesa, e eu concordo com a tua... Eu compartilho do teu temor demonstrado no bloco anterior, desse excessivo ativismo judicial que tem tomado conta de boa parte das esferas jurídicas brasileiras, que é, de certa maneira, um resultado, inclusive essa politização da justiça que existe, sim, é resultado também dessa excessiva judicialização da política, essa politização da justiça, que é um processo que também é decorrente dos equívocos da Constituição de 88, mas nesse caso do ex-presidente semana Lula, passada, sinceramente... Sabe o que eu escrevi na semana passada? Contra a prisão preventiva do Gedel. Eu escrevi isso, porque é um absurdo prender um cidadão brasileiro sob o argumento de que ele deu 5 telefonemas. Não é possível isso. Não é possível. O doutor Ives Gandra Martins, que é tudo menos comum, né, que nem eu, semana passada se insurgiu contra isso. Então, tirando o nome do Lula daqui, entendeu? Por isso que eu acho que as pessoas não devem ser condenadas por serem notórias ou não. Entendeu? Se são criminosos, cadeia... Lula não foi condenado pelo Moro de forma alguma por ser notório, ou por ser feio, ou por ser mal. O Moro escreveu sobre isso. Exatamente. Acho que as tuas alegações sobre a suspeição do Moro, sobre ser partidário, daqui a pouco a gente começa a entrar no papo de ele ser tucano, acho que não é por aí. Não, eu acho que ele não é tucano. Acho que a gente tem argumentos mais qualificados para desenvolver esse debate. Eu acho que ele não é tucano. Eu acho que ele tem lado nessa história. Ele tem lado. Toda e qualquer pessoa mas quando traz consigo seus valores. Quando se é juiz, mas olha, se deve ser imparcial. Isso, infelizmente ou felizmente, somente o TRF4 vai poder nos dizer. Isso é nos autos. O que eu quero combinar contigo é assim: existem tantas coisas que nos permitem exercer a civilização, mas nenhuma delas supera a lei. Porque a lei é o elemento a certeza da punição, a possibilidade de tu chegares aqui e disseres o direito à ampla defesa que ele teve, o direito a contraditório que ele teve. Mas eu não estou tratando o direito a um processo judicial. Estou tratando de eu, cidadão brasileiro, tu, cidadão brasileiro. Perfeito. Não é porque eu sou um aficionado ou tiete do João ou do Pedro que eu tenho mais ou menos direitos. Não. Todo cidadão brasileiro tem esses direitos. E não é porque ele foi presidente da República. Mas tu acha que o Lula teve infringido alguns desses direitos do que nós no processo? Tu acha que o Lula teve infringido alguns desses direitos durante o processo? Vários. Por exemplo? Vários. Eu assisti todo o depoimento dele. Nenhum juiz chega e entrega um documento e diz assim, e esse documento, seu Lula?
E o Lula pega, olha e diz, mas onde é que está a assinatura? E ele diz, não tem assinatura. Isso não existe em processo. Eu lecionei processo civil anos e anos e anos. E nenhum juiz de direito faz nota para a imprensa dizendo que as suas prisões temporárias são corretas porque as pessoas têm notoriedade. E o Sérgio Moro fez. E está aí para quem quiser ver. Bota no Google. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, o juiz, ele sempre será menos que nós, cidadãos. Sempre será menos. Por quê? Porque nós temos a lei a nosso favor. Não é problema interpretá-la, mas existem limites para essa interpretação. E o mundo do direito e a democracia brasileira, ela não está posta num nome de 4 letras, Lula. É muito mais do que isso que nós estamos conversando. Sem dúvidas. Mas entendeu? é um belo começo. Agora, claro que é um belo começo. Que, e é por isso por meio que da aplicação da lei, uma turma de fascistas. É por isso que existe uma turma de fascistas, e já digo aqui, existem fascistas de esquerda e de direita, mas tem um bando de fascistas que baba quando qualquer coisa acontece com esse que é metalúrgico. Metalúrgico, né? Ele é um metalúrgico, né? Que vocês, classe média... Dono de um triplex milionário no Guarujá. E um triplex de 280 metros quadrados. Não é um terço da minha casa. Na beira da praia, no Guarujá. Já foi pro Guarujá? No Guarujá, é tipo Tramandaí. O Guarujá é bacana. Não, o Guarujá tu conhece o Guarujá? Aquilo é Tramandaí piorado. Olha... É, meu amigo. Bom, a casa do Lula, 280 metros quadrados, é um terço da minha casa. Mas... Que é isso? Esse preconceito que vocês exalam contra o cara que é um metalúrgico, não precisa mostrar. Claro, o pedalinho. O sítio não é dele. Tu já imaginou aquela mala? Aquela mala do Rocha Loures com 500 mil reais. Quantos pedalinhos? Novamente, o erro de um não justifica o erro de outro. Juliana, a gente não pode ter bandido de estimação. Admite. A gente não pode ter bandido de estimação. Muito ter um metalúrgico mandando no país. A gente não pode ter bandido de estimação. Não, eu tenho bandido de estimação. Esse papinho de metalúrgico. É o primeiro presidente metalúrgico, a primeira presidenta mulher. A lei deve ser igual para todos. Eu não sou misógino. Não importa o Bolsonaro é. Não importa se é homem, se é mulher, se é metalúrgico, se é aposentado, se é, enfim, se é milionário, se tem triplex, tem mansão. Essa postura só falta cometeu crime, distribuir camisas iguais. Bom, é só o que falta. Vamos voltar aqui aos fatos. As provas, eu estou com a lista das provas que o Moro levou em conta, então, para condenação. Documentos sobre o edifício Solares. Né? Que é esse que não tem assinatura. Que seria a matrícula do registro de imóveis do Guarujá, reserva do triplex, tabela de venda de apartamento no condomínio Solares com data de fevereiro de 2012, documentos apreendidos na OAS Apreendimentos, que tem listas de contratos e proprietários, também uma carta datada de 2011 dirigida pela Bancop para a OAS Empreendimentos. Pela Bancop. Vejam, vocês ouviram a relação dos documentos? Que posteriormente foi incorporada pela OAS. Não, isso. Vocês viram a relação de documentos? O número da matrícula de imóvel é documento. Juliana, me desculpa, mas às vezes parece que, para pessoas como tu, que, enfim, com todo respeito ao teu conhecimento jurídico, mas parece que só seria convencido se visse um documento assinado dizendo eu, Luiz Inácio Lula da Silva, venho por meio deste confirmar que sim, sou corrupto, que sim, pratiquei tráfico de influência, que sim... cometi os crimes. Não é isso, cara. Teria que ser assim. O apartamento é meu, o direito brasileiro tem um modo de fazer. E outra, o Estado brasileiro tem mecanismos de quebras e rastreamentos fiscais pessoais do cidadão que poderia demonstrar isso. Que foram claramente não foram demonstrados. Mas o cidadão foi presidente da República. E aí, se ele não tivesse como se utilizar os canais ilegais para desviar os olhos da justiça, se não provar que a mala do Rocha Loures chegou no Temer, se não fizer esta prova, o Temer é inocente. Não importa seja o Lula, eu preciso demonstrar o que nós chamamos de nexo causal. O Rocha Loures pegou uma mala de 500 mil reais, chipados, foi filmado pela Polícia Federal. O Ministério Público Federal entende que há indícios suficientes para, se o Ministério Público Federal não provar que este valor chegou no Temer, Temer é inocente, por mais que eu tenha pavor dele. O caso do Lula é a mesma coisa. Se não demonstrar o nexo causal entre o bem e a propriedade do bem ou a disponibilidade sobre ele, é blá, blá, blá.
Bom, prova 2. Busca e apreensão na casa de Lula em São Bernardo, que foi encontrado documentos da aquisição do apartamento pelo ex-presidente, pela esposa... Que foi Marisa esse aí, lembra da cena? Documento assinado pela Marisa. Que era de outro dois imóvel. Documentos. Que era de um outro imóvel. Do apartamento com 3 dormitórios. Isso. Preço 195 mil. Outro imóvel, e não o triplex. E um outro apartamento de 3 dormitórios de 195 mil. Isso, nenhum deles era o triplex. Tu lembra disso? O Lula, ele mostrou para o Lula isso. Mas para o Moro, a diferença de nome dos empreendimentos se deve ao erro de preenchimento apenas. Sim. É o que ele colocou na E sentença. aí tu dá 10 anos de cadeia no cara porque teve um erro de preenchimento. Tá bem, podem ficar felizes. O outro imóvel não foi encontrado. Não tem problema. O outro imóvel não foi encontrado a propriedade do Lula, pelo que eu entendi da leitura. Ali havia O que a gente tá reserva vendo- de um imóvel. Só esses documentos. Entendeu? E o aí ele documento faz essa de- construção. Aliás, a bem da verdade, esta construção não é feita pelo Moro. Esta construção é feita pela acusação, pelo Ministério Público Federal. Tá? Então, o que o Moro faz? Ele atribui veracidade a este liame probatório, que é feito pela acusação. Então, vamos dizer, não foi o Moro que chegou lá e urdiu isso tudo, não. O Ministério Público Federal foi quem construiu esta acusação. Sobre a apreensão, que foi o momento em que o Lula pediu o iPad de volta, o iPad do Neto, o Moro mostrou para ele, foi apreendido na sua casa isso. O Lula, metalúrgico, olhou e perguntou, cadê a minha assinatura do Tiprex, doutor? E aí, até hoje nós estamos esperando. Esse é o problema, gente. Quem quer ver, está na TV para ver. Se não tem assinatura, então... Agora, desejo, vontade, disputa política, coisa é da vida. Cada um faz como quer. Bom, só para finalizar... Faltou a assinatura ali, então. Se tivesse a assinatura... Se tivesse o nexo entre a vantagem, veja, corromper-se, tem um fato típico, está escrito na parte especial do Código Penal. Se o Lula fosse, qualquer então, o pior coisa. lavador de dinheiro e o pior traficante de influências, talvez ele teria sido... Qualquer cidadão brasileiro que tiver contra si uma imputação que não for provada, ele é inocente. Sabe por quê? Porque a Constituição diz que ele é inocente. Perfeito. Simples, Mas é simples. O processo Qualquer cidadão penal brasileiro. demonstrou que ele não é tão inocente não, assim. Perfeito. E Só a sentença Para me parece encerrar clara. aí essa questão das provas, também teve a busca e apreensão na Bancop. Foi encontrado o formulário original da proposta de adesão sujeita à aprovação assinada pela Marisa em 2005. Que é daquele imóvel que de 3 dormitórios. Que o Moro disse que o documento foi rasurado, né? E também 2 pedidos de devolução do dinheiro pago e desistência do empreendimento. Isso. Entre outras e questões. sempre para lembrar também, no caso, Bancop foi absolvida pela Justiça Federal de São Paulo. Aliás, esse humilde metalúrgico disse que desistiu do imóvel porque ele era... Chinelão. Era muito chinelão, era muito simples, né? O humilde metalúrgico foi presidente da República 2 vezes. Mas tem gente que gosta do Trump, né? Eu não gosto. Eu também não. Não tem problema. Tem problema. Eu não sei. É prazer. Cada um fica na sua. Tu que alegaste no início Eu aqui que quer fugir de rótulos, que não quem? gosta dessas rotulagens, gosta bastante de rotular, né? Gosto. Já jogou Se a Trump, bola já jogou levantar, Bolsonaro. ó, se a né? bola levantar, Tá bacana não aqui, tenha né? dúvida. E se ela Tá vier da bacana aqui, direita, eu vou chutar mesmo. Não tenha dúvida. Opa, pode não, mas eu tô chutar. falando Porque, direita no porque eu estou caso- à esquerda e tu está à direita. Né? Ah, entendi. Entendeu? Até porque, É uma questão até porque acho que esse geográfica. conceito de direita e esquerda já é um pouquinho ultrapassado. Depende né? para quem leu um que já pouquinho, ainda mais para um cientista político, entendeu? Que deve ter lido muito sobre isso. Eu vou ficar com o teu ultrapassado. Eu li bastante sobre isso. Finalizando aí a questão Então do tu Moro. sabe o que tu está dizendo. O Moro também citou que tudo que teve de reformas e mudanças no triplex teria sido por questões pessoais, gostos pessoais Sim. do ex-presidente Da, Lula, ex, né? da primeira-dama. E da ex-primeira-dama, Da primeira-dama, Marisa Letícia. isso que eu digo. Bom, uma pergunta importante que muitos telespectadores devem querer saber, né? Lula fica inelegível após a condenação no caso triplex? Isso aqui é outra coisa dantesca. Eu nunca tinha visto uma limitação de direitos como essa que foi posta pelo Sérgio Moro. Ele colocou uma limitação de direito em 2 vezes o tamanho da pena, portanto, em 19 anos. 19 anos. Tá? Isso eu nunca vi isso. Que impede, no caso, os condenados de participarem de gestão de empresas públicas e, inclusive, de pleitear cargos públicos. Tá? Então, assim, ó, é um efeito
Isso aqui é sensacional. Nunca eu vi, entendeu? Porque existem vamos supor que o Lula venha a ser condenado em 2º grau. É inelegível. Por quê? Porque a lei diz que é inelegível. Ficha suja. Agora, ele pega, ficha suja. Aí ele pega e diz assim, ó, independentemente de trânsito em julgado, ou seja, antes mesmo de que a decisão dele seja revista, ele aplica a pena de cerceamento destes direitos ao Lula e aos demais condenados pelo período do dobro. Isso vai ser decidido na 2ª instância. Isso aí creio, ao fim e ao cabo, né? Cara. Até porque até a provável sentença, enfim, por parte do juiz de 2ª instância, não vai haver nenhuma eleição, então isso aí não tem uma aplicação efetiva, a não ser no caso muito remoto de termos uma eleição direta nos próximos meses, que não deve acontecer. A lei da ficha limpa. Que Havendo em caso de condenação em 2º grau, instância. aí é um efeito derivado, conexo à decisão de 2ª instância, a inelegibilidade. Né? Então, aquele cidadão que tiver contra si uma condenação de órgão colegiado, na verdade, né? Ele tem como efeito anexo à decisão a inelegibilidade. Esse direito político de concorrer, ele cessa. Que não é o caso aqui. Aqui ele estabelece como efeito anexo à decisão esta impossibilidade de pleitear cargos e de exercê-los em qualquer companhia de índole pública ou mista. Tá, e a interdição que o Moro determinou contra Lula? Não há interdição. Ela Essa é a interdição de direitos políticos, nesse impede caso. Aos direitos políticos. que ele seja candidato na próxima eleição? Sim, Mas é enquanto que não for tudo modificado, não. tudo vai passar pela 2ª instância, né? Como eu disse antes, acho que deve se passar aí pelo menos um semestre até que haja a devida apreciação do caso. Enfim, espero que seja o quanto antes, né? Porque seria muito ruim para a democracia brasileira a gente ter um eventual candidato Lula em pleno processo, né? em plena revisão de uma condenação criminal. Acho que seria mais um golpe desagradável e deslegitimador na nossa democracia, que vem sendo tão combalida nos últimos tempos. Então, enfim, espero que seja condenado ou inocentado antes do início do pleito eleitoral. Eu imagino que ele vai ser condenado pelo probatório, como já comentamos, e torço para que ele tenha também, enfim, talvez um último sinal de lucidez política, de entender que o lugar de um ex-presidente não é voltando a sair candidato, se utilizando de uma corrida eleitoral para tentar salvar sua pele, tentar se livrar de uma condenação, de uma acusação, de outras acusações que porventura venham, mas sim entendendo a institucionalidade de uma presidência da República, entendendo a importância que nos Estados Unidos se tem, por exemplo, lá o presidente, historicamente, é alguém que após o fim do seu mandato se retira da vida pública, inclusive. Eles passa a receber 400 mil dólares anuais, mais um escritório, mais segurança. Eles criam uma biblioteca em homenagem ao presidente. Presidentes passam a se dedicar a fundações e não a arranjos políticos, e não a tráfico de influência, via de regra. Mas deixa eu dizer o seguinte, ó, só para as pessoas saberem, eu nas últimas 2 eleições presidenciais eu anulei meu voto. Agora com esse rolo todo aí eu estou começando a pensar em votar no Lula de novo. Né? Mas tudo bem. Mas deixa eu dar um aviso aos liberais. O doutor Moro determinou aqui o confisco de bens independentemente do trânsito em julgado da decisão. Mas seu apartamento não é dele? Não é o Lula, meu doutor, é o senhor, cidadão. Mas seu apartamento não é do Lula? Não, calma. Está na Constituição. Ninguém será privado dos seus bens sem o trânsito em julgado da decisão. O seu Moro pode até querer, mas a Constituição não permite. Mas a defesa do Lula certamente vai não quero saber do Lula. Eu tenho imóvel. Ela certamente vai entrar com recurso. Existem uma série de proprietários de terra no Rio Grande do Sul. Estas questões é que começam a abrir, senhores então, liberais, que é um atentado ao direito de propriedade tipo de intervenção. Exatamente. Acho que daí Mas existem liberais que fazem assim, se é contra o Lula, serve. Para os meus não vai servir, porque nós estamos aqui garantidinho, está aqui. Mas de alguma forma ele elimina o Instituto do Trânsito em Julgado com isso. Amanhã o Lula já vai ter... É de efetividade imediata. Tu vai sonhar com o Lula hoje.
Não, tu talvez que Eu tô tá pensando em falando de votar outra nele. coisa. Tá pensando em Eu tô votar no falando de Lula, confisco inclusive, de bens. abrindo voto pro Estou Lula falando... já aqui. Tu tá me fazendo votar no Lula. Olha aqui, ó. Eu estou falando Não, porque o Lula de não vai ser confiscos de candidato. bens. Eu estou falando de confisco de bens antes do trânsito em julgado. Eu não estou falando Mas do o Lula. trânsito julgado vai se Eu não dar estou... por Não, meio ele diz da assim, ó... concretização do independente- duplo grau de jurisdição. Gente, tá escrito aqui, ó. Independentemente de trânsito em julgado. Tá aqui. Bom, mas a defesa do Lula certamente Não, vai não, recorrer disso, né? tu fica com o Lula. Tu fica com o Lula. Eu estou falando para o cidadão. A Constituição assegura ao cidadão que bens não sejam confiscados antes do trânsito em julgado. Essas inovações no direito brasileiro não pegam só o Lula. Bom, pega a cidadania inteira. Certamente esse ponto não Tem invalida a Constituição. sentença por completo. Não, eu estou dizendo que tem aqui... Nesse ponto, se assim o é, concordo Então, contigo. esse moralismo Concordo exacerbado contigo. tem que ter cuidado. Concordo contigo. A lei e a Constituição tem que valer. Tu acha que eu sou a favor da eleição direta, Fábio? Não. Não, mas peraí, Eu sou a moralismo favor do artigo exacerbado 81. é acusar É. a dissidência, a oposição de ser contra determinada figura política por ela ser um metalúrgico. Isso é moralismo exacerbado. Não, isso é... Isso não é moralismo, como Não, isso isso é não é. uma visão anticapitalista, atrasada, uma visão retrógrada que visa a criar uma noção de Tu luta sabe de de uma classes. coisa? Eu sou doutor em Direito e tenho essa visão retrógrada. Ah, é? Acho que vocês Tu vê, morrem né? de inveja do Lula porque ele é um vê. metalúrgico que virou presidente. Eu acho isso. O que eu posso Tu, fazer? doutor em eu sou um Direito, retrógrado. defendendo Olha que aqui, o eu tenho Lula, 5 livros a publicados. santificação do Lula, Pensa bem, olha pelo aqui. fato de ele ser um metalúrgico e olha tendo que aqui. dar carteiraço a essa Olha hora aqui, da olha noite. aqui. Eu a essa tenho, altura olha do só, campeonato, eu tenho Juliane. 5 livros publicados, lecionei 20 Juliane. anos na universidade, sou doutor em Direito. bom pra ti, hein? E para mim não tem problema quem Olha, seja eleito presidente. mas- Ele tendo voto, serve. Perfeito, eu concordo plenamente. Agora, é isso. Assim como Só se ele isso. cometeu crimes, que ele vá pra prisão. Vá pra cadeia. Que ele vá pra cadeia. Lógico. Que seja julgado. Igual e a que tenha qualquer direito ao duplo cidadão. grau de jurisdição. Vou Mas que a gente não interromper. fique com esse chororô de é porque não Fábio. aceitam o fato de ele ser um presidente operário. Aí não. Aí Eu não. falei Aí de não. Fábio. Aí confisco não. de bens e tu Aí veio falar não, do aí Lula. não. Fábio, vou não. interromper Calma, vocês Fábio. aqui. Não. Nosso programa já está quase no final. Só para a gente não dizer que a gente não deu a posição do ex-presidente Lula aqui. Durante todo o decorrer do processo, os advogados negaram que Lula fosse dono do triplex. E o PT emitiu nota, agora após essa decisão de hoje, dizendo que a condenação de Lula é um ataque à democracia e também conduzida por um juiz parcial. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, também se pronunciou, emitiu uma nota aí bastante longa, mas citando que Foi que é um escrita ou foi falada, será? que é um escárnio, Tomara que escrita. que Lula é Tomara que inocente e que o povo brasileiro saberá que ele vem sofrendo perseguição e que o povo brasileiro saberá democraticamente resgatá-lo em 2018. Nós iremos resistir, fecha Deus aspas. me livre. E nós tivemos aqui um grande debate que se estenderia por muito tempo. Chegamos ao final. 30 segundos para suas considerações finais aí. Agradeço pelo convite, reforço o meu ponto de vista a respeito do fato de que foi um fato histórico que se deu, é um fato que faz renascer no cidadão brasileiro, eu acho, a percepção de que é assim impossível se fazer justiça em um país tão dominado por iniquidades de todos os lados. Espero que o TRF4 faça valer a lei e possa analisar de forma isonômica, de forma clara e justa essa decisão. E espero e imagino que o conjunto probatório arrolado ao longo do processo vá confirmar o fato de que Lula é um criminoso e merece o rigor da lei. Eu só posso dizer assim, ó, desliga o fígado e liga o cérebro. Hoje o Temer começou a ser julgado. Hoje mandaram o Gedel para casa. O Aécio está em casa. A maninha do Aécio está em casa. É muita coincidência. Ontem o Senado aprovou a reforma trabalhista. Tá bem, fica com o teu fígado. Eu estou aqui para discutir o seguinte, não me interessa é o Lula. Se o Lula for ladrão, cadeia nele. Isso que foi feito hoje, com todo respeito, Assim, ó, eu pego todos os livros que eu consumi nesses 30 anos de direito e boto na lata do lixo. Obrigado. Esses debates democráticos são o que nos permitem avançar. Obrigado, Fábio. Tá o certo. debate intenso, ele só ajuda a pessoa a desligar o fígado, se souber, e ligar o cérebro. Tá certo. O caso aí tem repercussão gigantesca, inclusive internacional.
protestos nacionais, protestos local, tivemos aqui em Porto Alegre também. Esperamos que você aí tenha conseguido aprofundar um pouco mais e também ter a sua opinião a respeito dessa decisão. A seguir, nós temos o Jornal da Cultura. Agradecemos muito aos convidados e a sua audiência. Uma boa noite.